Olá pessoal, hoje vamos dar início à aula sobre quadriláteros notáveis. E para começar, vamos recordar alguns nomezinhos, a nomenclatura dos quadriláteros. Nós tivemos já a aula sobre triângulos, onde o número de lados, sendo 3, definiria um triângulo. Agora, vamos acrescentar alguns lados. 4 lados, por exemplo, será definido como um quadrilátero. 5 lados, por exemplo, um pentágono. 6 lados, um hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. E 10 lados, decágono. Lembrando que daqui em diante você tem o undecágono, dodecágono e assim por diante, uma vez que a palavra decágono vai se repetir, não há necessidade de tantos polígonos assim, E um polígono regular, meus caros? Essa palavra regular será muito frequente em alguns exercícios. O que significaria esse polígono regular? Por exemplo, um pentágono regular. Mesmo lado e mesmo ângulo. Todos os lados seriam iguais, então essas medidas aqui seriam todas equivalentes. E os ângulos internos também todos iguais. Inclusive, esse Azinho I que eu estou colocando aqui representaria esse ângulo interno. Também existe a definição de ângulo externo, que seria um prolongamento desta reta suporte aqui, este segmento de reta, ele pode ser esticadinho, e aqui eu tenho o tal do ângulo externo, que seria o ângulo que, somado ao ângulo interno, tem que dar 180 graus. Então, já anota aí, ângulo interno mais ângulo externo, num polígono tem que dar 180 graus. Umas propriedades também são interessantes nesses dois polígonos, o hexágono e o octógono. Por conta da sua simetria, por ser regular, por exemplo, nós temos essas medidas todas iguais, também trabalhando com um polígono regular, de 6 lados, hexágono, e quando você traça as diagonais que cruzam no centro deste polígono, você define 6 triângulos equiláteros. Esta propriedade é particular para um hexágono regular e muito importante para depois calcularmos as áreas de um hexágono, onde basta recordar a área de um triângulo equilátero e multiplicar por 6. Agora, no octógono regular, também colocando aqui os seus lados todos iguais, uma vez que ele, neste caso, é regular. Existem polígonos não regulares, mas no caso eu estou aqui trabalhando com os regulares. Para ficar mais fácil a compreensão, perceba que eu posso aqui segmentar também com diagonais passando pelo centro, criando uma pizza, digamos, quase, Temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos. Estes triângulos não posso mencionar que são equiláteros, mas são triângulos isósceles, pois apresentam 2 lados iguais. Este ladinho pontilhado é igual a este outro ladinho pontilhado, com uma basezinha. Portanto, são 6 triângulos isósceles que definem o octógono. Sabendo um desses triângulos, basta multiplicar por 8 e você chega à área do octógono. Essas diagonais criando triângulos são muito úteis nas matérias envolvendo quadriláteros notáveis. Mas, a princípio, vamos apenas recordar que o ângulo interno existe e será sempre igual, desde que o meu polígono seja regular, então todos os ângulos aqui são equivalentes, e que existe também o ângulo externo, que, somado ao ângulo interno mais ângulo externo dá 180 graus. Outra propriedade importante seriam as relações de inclusão entre os conjuntos dos quadriláteros notáveis. E aqui eu coloco um diagrama de círculos que contém ou não algumas definições. Por exemplo, um quadrado. Um quadrado ele vai ter sempre os seus 4 lados iguais, com os seus 4 ângulos. É um quadrilátero, mas muito particular. 4 lados iguais e 4 ângulos iguais.
você pode deformar esse quadrado. Pegando esse quadrado, supondo que você vá entortá-lo, apertando os ângulos, você comprimindo os ângulos do seu quadrado, você vai aumentar um dos ângulos e encurtar o outro ângulo. Eis que define-se o losango, que ele tem 4 lados iguais, mas não apresenta os ângulos iguais. Então, os seus lados são regulares, mas os ângulos não. Os ângulos opostos são equivalentes, mas não são os 4 iguais. No caso do retângulo, faltou colocar aqui o 90 graus, mas eu vou estragar o meu retângulo aqui. É uma prolongação do quadrado. Ele apresenta 2 lados iguais e outros 2 lados iguais. E os 4 ângulos equivalentes. Perceba que existe uma certa troca, né? No retângulo, são 4 ângulos iguais e 2 lados equivalentes. No losango, são 4 lados iguais e 2 ângulos equivalentes. O quadrado ele contém tudo igual, os 4 lados e os 4 ângulos. Você pode pegar um retângulo, por exemplo, e dar uma entortadinha nele, né? Uma vez que ele está aqui com as retas paralelas, você pode dar uma quebradinha, criando o paralelogramo, que apresenta lados iguais, 2 lados iguais, 2 lados equivalentes, e ângulos que agora não são os 4 equivalentes. É como se fosse uma mistura entre losango e retângulo, porque os 2 ângulos opostos são equivalentes e os 2 lados opostos também são equivalentes. Com essa definição, com essa entortadinha, digamos, né, você tem a definição de um paralelogramo. Ele não é retângulo, ele não é losango. Ele está numa categoria acima. E por fim, nós temos o trapézio, que é a maior bagunça de todos aqui. Você tem, no caso do paralelogramo, ainda a característica de que todos os seus lados são paralelos. Mesmo sendo tortinhos, entortados, inclinadinhos, eles são equivalentes em tamanho e na angulação. Porém, nos trapézios, você não tem essa mesma propriedade. Este segmento ainda é equivalente a este. Porém, este de baixo, vou colocar 3 risquinhos, é diferente desse de cima, que vale 2 risquinhos, por exemplo. Os ângulos também não são iguais em oposição, mas aqui eu tenho 2 ângulos que são equivalentes e embaixo 2 ângulos equivalentes. Então o trapézio ele tem uma característica muito particular. E existe ainda o trapézio reto-retângulo, onde nenhum dos lados é equivalente. Todos aqui necessariamente não precisam ser iguais. Então todos eu vou marcar com risquinhos diferentes. Apenas 2 ângulos são equivalentes, que são os ângulos de 90 graus, por conta deste segmento reto, que é semelhante a um retângulo. Mas o outro lado não. O outro lado não é nada semelhante a um retângulo. Seria uma mistura entre losango e retângulo, mas de uma forma bem bizarra. Essas figuras geométricas, não é necessário saber essas relações de inclusão, mas lembrar dos seus desenhos é importante, pois o texto vai falar de um losango e você precisa recordar que o losango tem 4 lados iguais e os seus ângulos opostos equivalentes. Portanto, a memória do desenho vale mais do que este diagrama em si. Você não precisa saber organizar o diagrama, mas recordar das figuras é importante. Dos quadriláteros, esses são os mais frequentes e, a partir daqui, nós vamos deduzir algumas outras propriedades.